Pessoal, esse caso desse conflito entre o Coronel Ibis e o Gabriel Monteiro é muito importante porque a partir dele a gente consegue compreender basicamente tudo o que está acontecendo na política brasileira. É um caso simples, mas dele a gente consegue extrair absolutamente tudo. Eu queria te pedir, antes de mais nada, para curtir esse vídeo, para ele subir aí no YouTube e as pessoas receberem essa informação. Se você não for inscrito, se inscreva aí no canal Leonardo Estopa. Mas vamos lá, um resumo rápido do caso. O Gabriel Monteiro é um policial em processo de expulsão que tem um canal no YouTube e faz um trabalho pró-Bolsonaro. O Gabriel Monteiro, ele faz uma espécie de proteção das instituições militares através da ostentação da importância das instituições militares, através da ostentação da importância de se valorizar o policial e contra a ideia de direitos humanos, contra a ideia de que nas favelas possam existir pessoas dignas, por exemplo. Já o Coronel Ibis, ele tem um trabalho um pouco diferente, que é esse trabalho ligado à ideia da polícia pacificadora. É uma ideia de uma polícia que faz um diálogo mais próximo, inclusive com o crime organizado, para ir tentando, de uma forma ou de outra, criando condições para que o crime organizado diminua. Por que isso explica muito bem a política brasileira? Pessoal, o Bolsonaro não foi eleito só por causa da mamadeira de piroca e do kit gay. Uma das coisas que foi muito forte na eleição das pessoas, que hoje a gente chama de direita, mas pessoas como o próprio Witzel, o Bolsonaro e muitos outros políticos do PSL, é a ideia de que a esquerda estaria protegendo o bandido. Outra coisa muito importante que é preciso dizer nesse momento é que existe consolidada na cabeça das pessoas de esquerda aquela ideia de que sempre numa ocasião em que tiver um conflito entre um policial e o bandido, a esquerda vai estar sempre a favor do bandido por causa dos direitos humanos e contra o policial. Isso tem sido utilizado como brecha para que pessoas cheguem a cargos políticos falando exatamente esse tipo de coisa. Olha, eu sou o protetor do que é certo e você aí vai votar na esquerda, que é protetora do bandido, protetora daquilo que é errado. Essa setagem mental tem funcionado e tem funcionado muito bem e ela é o gancho do MBL, ela é exatamente o gancho do Gabriel Monteiro. E onde que entra esse conflito entre o Gabriel e o Coronel Ibis para explicar essa situação da polícia brasileira? O Gabriel Monteiro, ele não representa os interesses da polícia quando você olha o resultado daquilo que ele está fazendo. Você chegar num canal do YouTube e ficar a todo tempo falando mal do bandido e falando bem da polícia, não vai fazer a bandidagem acabar. Você chegar no canal do YouTube falando que o policial é bom e que o bandido é ruim, você está repetindo uma coisa que no final das contas grande parte da sociedade concorda. E nós estamos vivendo um momento hoje que tenha sido produzido ou simplesmente tenha acontecido espontaneamente, que é um momento de alta criminalidade. E esse momento de alta criminalidade, ele faz com que as pessoas realmente se posicionem a favor de conversas como essa conversa do Gabriel Monteiro. Essa conversa de quê? De eliminar o bandido. A diferença, então, está aí. A diferença básica que existe no comportamento de um policial ou de uma pessoa que segue o Gabriel Monteiro é que a ideia de uma pessoa que segue o Gabriel Monteiro é que a solução dos problemas relacionados à criminalidade está na eliminação de bandidos e de todas as pessoas que possam estar no entorno do bandido. Por exemplo, o Gabriel Monteiro, ele é famoso por ter ido hostilizar a família da Ágata, que foi morta por uma bala perdida vinda de um policial. Olha, gente, você não protege a polícia hostilizando a família de uma criança que foi morta por uma bala perdida. Isso não é uma forma de proteger a polícia. Mas, de uma forma ou de outra, o que o Gabriel Monteiro conseguiu colocar na cabeça da população é que estava todo mundo contra a polícia, que estava fazendo uma operação bonita naquela comunidade para tentar matar bandido, e um erro da polícia estava sendo utilizado ali por aquela família para falar de toda a polícia. Enfim, ele conseguiu reverter as coisas e o MBL sabe muito bem como fazer isso, como reverter a história. E consolida-se na cabeça de muitas pessoas que não sentiram a dor da perda da criança, porque uma coisa é a família que perdeu um filho. As pessoas que não conseguem entender o que é perder o filho, elas simplesmente pensam da seguinte maneira: ah, olha, a esquerda está protegendo essa menina que morreu, porque a esquerda, na verdade, quer proteger a bandidagem. Mas essa postura, ela não melhora
a situação da criminalidade no Brasil. Você incentivar a ideia de que o policial pode matar e que o policial tem que ser promovido a herói se ele matar, não vai diminuir a vulnerabilidade da polícia e nem vai diminuir a criminalidade. Por quê? Grande parte da criminalidade que acontece no Brasil hoje ela é estratégica. Estratégica por quê? Porque ela coloca o monopólio da venda de drogas, coloca drogas como ilícitas, ou seja, criminaliza drogas exatamente para que essas drogas possam ser vendidas apenas pelo crime organizado, que lá em cima, lá no topo, tem políticos, donos de aeronaves que trazem as drogas de fora do Brasil. Então, é interesse desses políticos que esse conflito seja mantido. O que eu estou querendo dizer, ainda falando sobre o caso do Gabriel Monteiro, antes de falar do Ibis, é o seguinte: o Gabriel Monteiro, ele é a favor da ideia de valorizar a polícia através de palavras. Ele é a favor da ideia de ficar a todo tempo massageando o ego do policial, falando, olha, você é policial, o policial tem que ser valorizado, o policial está acima de tudo, tem que matar o bandido, tem que matar toda a vizinhança do bandido, se nasceu na favela é criminoso, tem que morrer. Essa conversa conquista muita gente, porque, olha, ainda que você nunca tenha sofrido uma violência direta, você conhece alguém que teve um celular roubado, ou talvez uma pessoa que foi estuprada, ou talvez uma pessoa que perdeu um familiar, ou até você tenha perdido, às vezes, um amigo por causa do crime. Mas o fato de você ter perdido um amigo por causa do crime não significa que apoiar um cara que fala mal do crime vai diminuir o crime, porque o crime compensa. O crime dá muita grana para quem controla o crime. E hoje a gente está vendo que tem políticos por trás de milícias. A gente sabe, desde a apreensão de aeronaves em Minas Gerais, que quem está por trás do tráfico de drogas no Brasil, né, no topo da cadeia alimentar do tráfico de drogas no Brasil, na verdade são políticos, e por isso eles não vão deixar que o tráfico acabe. E por que que as pessoas do Brasil, elas no final das contas, elas estão dando tanta atenção e tanta importância para esse discurso de valorizar a polícia combatendo o criminoso através da morte e matando todo mundo que possa ser vizinho do criminoso? Ou seja, a polícia acima de tudo e qualquer pessoa que seja morta pela polícia, na verdade, merecia morrer. Isso dá certo primeiro porque você se aproxima de organizações que são poderosas. Isso é uma forma de você se aproximar de quem tem armas. Você está se aproximando das polícias e automaticamente você está sendo protegido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você se aproxima da população, porque se tem uma coisa que ninguém gosta, é do criminoso. Por mais que você seja contra a ideia de tratar o criminoso de uma forma desumana, porque você está vivendo o que é realmente uma bolha da esquerda, essa bolha que acha que o criminoso tem que ser tratado com dignidade, é uma quantidade muito pequena de pessoas. A maioria do brasileiro quer ver o criminoso exterminado, queimado, destruído ali e picado. E a maioria do brasileiro comete crimes. Esse é um detalhe muito importante. Mas o mais importante de tudo é que essa estratégiazinha, esse papinho dele vende demais. E por que que hoje a gente consegue um ataque, né? A gente consegue tanta gente apoiando um camarada que faz um discurso que em nada vai melhorar a vida do policial, porque esse discurso está só distanciando cada vez mais a polícia do resto da sociedade, fazendo com que exista um ódio entre polícia e sociedade. Porque dentro das comunidades existem pessoas boas e fora das comunidades existem parentes de pessoas que moram nas comunidades. A Ágata, obviamente, ela tem parentes fora da comunidade. Então são pessoas que começam a odiar a polícia por causa de um discursozinho de uma pessoa irresponsável como esse cara que está fazendo isso simplesmente para conseguir um cargo público. É a jogada do MBL, fazer vereadores, fazer deputados, ou seja, tomar o poder. E por que que esse discurso ele vence o discurso, por exemplo, que é o discurso do Coronel Ibis e que é, por exemplo, o discurso do Freixo, de outras pessoas do PSOL, que é a ideia de você secar a criminalidade para proteger a polícia? É porque isso é muito mais imediatista, isso é muito mais plausível e o ser humano ele está muito mais conectado com a vingança e com a solução do que com a prevenção e o cuidado. É mais ou menos assim, você tem um problema com uma determinada pessoa, você está muito mais preocupado em se vingar dessa pessoa do que necessariamente converter essa pessoa para se tornar uma pessoa do bem
e essa pessoa ser sua amiga para sempre. É isso que acontece. A política do Freixo, a política do Coronel Ibis, que elas vamos cair na real, nessa atual sociedade brasileira, elas não vendem, elas não fazem maioria, o que faz maioria no Brasil hoje é o ódio, seriam as políticas de pacificação e as políticas de secar a criminalidade. Como que você seca a criminalidade? Tirando totalmente as possibilidades para que a criminalidade aconteça. Então, uma das coisas que o Gabriel Monteiro critica o Coronel Ibis é porque ele trabalha em comunidades há muito tempo com instrução, como professor. Agora, a pergunta básica que eu faço para vocês: você realmente acha do fundo do coração que só o fato de uma pessoa pertencer à polícia, que uma coisa é entrar a polícia armada para combater os criminosos numa comunidade, e outra coisa é entrar uma pessoa da polícia dentro da comunidade para tentar levar para essa comunidade educação, né? Tentar levar para essa comunidade alguma coisa de boa. Vocês acham que só o fato dele ter uma patente na polícia significaria que ele teria que ser exterminado por entrar dentro da comunidade? Será que faz sentido acreditar realmente que a única coisa que serve de critério para uma pessoa ser exterminada na comunidade é ela pertencer a uma instituição militar? Ou será que uma pessoa entra na comunidade e é exterminada porque aquelas pessoas que estão do outro lado se sentem ameaçadas? As pessoas que estão do outro lado são criminosos, eu não estou defendendo eles, não. Eu estou falando o seguinte: existe uma diferença muito grande. Entra um carro da polícia para realizar uma operação policial e é atacado pela comunidade. Entra um carro da polícia, de policiais amigos dos criminosos, para venderem armas para os criminosos, policiais corruptos, eles não são atacados. Assim como entram pessoas de organizações de pacificação dentro das comunidades e não são necessariamente exterminados somente porque são coronéis da polícia. Mas qual que é a intenção, né? Vamos pensar primeiro, qual que é a intenção dessa política de pacificação do PSOL? É cortar as possibilidades de que o crime floresça, ou seja, fazer o crime não compensar. Como que você faz o crime não compensar? Se você cria condições para que essas pessoas dessas comunidades tenham acesso a um outro tipo de atividade profissional, para que elas não precisem cair no crime, ou seja, você gera ali um curso, um tipo de educação, você conduz essas pessoas para fora do crime. Se você cria condições de eliminação de traumas, você conduz essas pessoas para fora dos crimes. O que é a eliminação de traumas? Imagina como que é a vida de uma criança que viu o pai ser exterminado ali por um policial ou abatido, né? Às vezes exterminado se foi um erro da polícia, se foi uma sacanagem da polícia, ou abatido se o pai era realmente um criminoso e estava trocando tiro com a polícia. De certa forma, aquela criança vai crescer com certo ódio da polícia. Se você vai diminuindo essas possibilidades de coisas, você vai diminuindo a possibilidade de que no futuro essas comunidades sejam comunidades criminosas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a conscientização de que o que faz o crime compensar nessas favelas, em especial o tráfico de drogas, é o fato de que o tráfico de drogas é monopólio de alguns políticos brasileiros. Isso não tem dúvidas, é só lembrar dos casos Helicoca, lembrar do caso, né, que aconteceu alguns meses depois de um avião que foi preso com 500 quilos de pasta base de cocaína descendo numa fazenda praticamente do lado de onde desceu o Helicoca. Ou seja, se você tira a possibilidade da venda de drogas ser uma exclusividade dos traficantes, você quebra completamente as pernas do tráfico de drogas, e aí não tem crime. A pergunta é uma coisa básica, é só uma questão de reflexão. Eu não estou falando que você tem que usar drogas, mas a primeira coisa que eu te garanto, não há possibilidade de você evitar a venda de drogas. Por mais que você acredite que você pode usar a polícia para evitar a venda de drogas, é mais fácil os traficantes corromperem os policiais, porque o treco gira muita grana, do que a polícia realmente acabar com o tráfico de drogas. Ou seja, o tráfico de drogas vai continuar. Muitas pessoas serão presas por causa do tráfico de drogas, mas nunca prenderão os verdadeiros culpados. Tá o caso do Helicoca. Nunca prenderão os verdadeiros culpados. Sempre vão prender pessoas para exporem para a sociedade em programas como o da Atena, para que as pessoas acreditem que está tendo uma luta contra o tráfico de drogas, mas ele sempre vai continuar. E o terceiro ponto, se você não tem condições de acabar com o tráfico de drogas,
Se você não tem condições, nem com a polícia, porque é mais fácil o traficante corromper o policial, ou até mesmo as Forças Armadas, e colocar no esquema por causa do dinheiro que aquilo dá. Se você não tem condições de evitar que as pessoas comprem as drogas, porque elas sempre estarão disponíveis, você nunca vai acabar com o consumo de drogas, com esse moralismo besta de ser contra a descriminalização das drogas. Quando eu falo sobre descriminalização das drogas, eu me coloco à inteira disposição para qualquer exame, inclusive eu tenho carteira D. Para renovar a carteira D, a gente faz um exame que procura por drogas ali por muitos meses, né? Disponibiliza o material genético, eu nunca usei nenhuma droga ilícita. Agora, uso cafeína, né? Isso tudo é droga, não sei se vocês sabem disso. Não bebo, bebida alcoólica também, mas uma coisa eu preciso admitir, eu sou contra a criminalização das drogas, porque a criminalização das drogas gera esses monopólios que geram o crime. Aí a gente entra naquilo que o ignorante acha que é um absurdo. Olha, se você acaba com a proibição da venda legal da maconha e até mesmo da cocaína, porque você acha no mercado, por exemplo, a efedrina, que é uma droga tão pesada quanto a cocaína, você compra pela internet. Se você acaba com a venda ilegal e torna legal a venda desses produtos, a primeira coisa que eu pergunto para você é: quem os policiais vão ter que prender nas favelas? Pergunta básica. Ou seja, a ideia da polícia pacificadora, que hoje está sendo combatida pelas pessoas que compartilham a hashtag Somos Gabriel Monteiro, ela consiste nos pilares de acabar com o crime e não colocar o policial para matar o criminoso. Porque quando você coloca o policial para matar o criminoso, você coloca o policial em riscos. O primeiro risco é o policial morrer, porque o criminoso também está armado. O segundo risco é do policial acertar uma pessoa que não tem nada a ver, como a Ágata. O outro risco é do policial ser corrompido e passar a fazer parte do sistema. São vários riscos. Agora, se você acaba com o crime que gera lucro, automaticamente você tira todos os riscos do policial. Vamos pensar o seguinte: se o tráfico de drogas deixa de existir, porque agora o playboy, que normalmente o cara criticado é o da favela, mas quem compra droga é o playboy do asfalto. Agora, o playboy do asfalto pode entrar no Extra, ou no Carrefour, ou no supermercado do bairro e comprar a droga dele, né? Exagerando um pouco, porque onde é liberado tem os locais próprios onde vende. Mas aí o cara pode comprar, e como o cara pode comprar em qualquer lugar, não tem mais uma briga por mercados no morro. Se não existe o crime, por que um policial mataria uma Ágata? Se não existe um crime, por que haveria troca de tiros entre traficantes e policiais? Se não existe mais o crime, por que os policiais vão morrer nas favelas? O que eu estou afirmando para você nesse vídeo, isso é uma coisa muito séria que precisa ser levada a sério, é que o modelo Gabriel Monteiro e o modelo Bolsonaro são modelos covardes com a própria polícia. São modelos que colocam a polícia numa condição de vulnerabilidade e apenas, depois de pensar, porque superficialmente, se o policial não entender, ele acaba abraçando isso, porque assim, esse cara está falando bem de mim, esse cara está me elogiando. Mas isso tudo é uma estratégia covarde. Porque, olha, por trás desse elogio, por trás desse massageamento de ego, existe a necessidade da continuidade de uma guerra que coloca os policiais para morrerem nas favelas, os policiais para serem cada vez mais taxados como inimigos da população pobre, coloca o policial como sempre vulnerável. A primeira coisa que o Gabriel Monteiro falou é que ele, sem o porte de armas, ele corre risco de vida. Por quê? Por quê? O policial sem armas, ele corre risco de vida principalmente porque ele torna-se vulnerável à bandidagem. E grande parte da bandidagem só existe porque alguns senadores e deputados controlam o tráfico internacional de drogas no Brasil, e esses senadores e deputados são responsáveis por manter o tráfico de drogas, porque eles são contra a legalização dessas drogas. E esse discurso do Gabriel Monteiro, ele mantém policiais morrendo,
Esse discurso do Gabriel Monteiro, ele mantém a polícia inimiga do resto da sociedade. Esse discurso do Gabriel Monteiro, que é o mais amado por todos, ele, na verdade, é o que aumenta a criminalidade, é o que mantém a criminalidade. Já o discurso que está sendo criticado, que é o discurso do Ibis, que é o discurso do próprio Freixo, que é a ideia de você secar as possibilidades de criminalidade, ou seja, tornar o crime inválido. Esse discurso é criticado pela sociedade. Sabe por quê? É porque o cara é burro bastante para pensar que se uma droga for legalizada, ele vai ser obrigado a usar, o filho dele vai ser obrigado a usar. Não! Olha, a cerveja é legalizada no Brasil, eu nunca bebi. O cigarro de tabaco é legalizado no Brasil e eu nunca fumei. Assim como outras bebidas alcoólicas são legalizadas no Brasil e eu nunca usei. Você usa se você quer. E outra coisa, se o seu filho quiser usar uma droga ilegal, ele vai usar. A diferença é onde ele vai comprar. Se a droga for legalizada e ele quiser usar, ele vai buscar num comércio convencional. Se a droga for ilegal, ele vai buscar com o traficante. Aí ele vai criando uma dependência com o traficante. E aí a gente entra em detalhes que são detalhes importantíssimos. Muitas vezes as coisas se tornam interessantes exatamente porque elas são ilegais. É o caso que acontece muito na adolescência, o caso de ser rebelde. Muitas vezes as pessoas, elas confrontam o sistema com a rebeldia e muitas vezes adolescentes, o seu filho às vezes, ele pode começar a usar uma droga ilegal exatamente por revolta contra um comportamento seu, exatamente porque essa droga é ilegal. A legalização das drogas pode trazer, obviamente, o fim de morte de policiais, o fim desse discursinho liberal que acontece aí. Mas a sociedade nossa está pronta para receber esse tipo de informação? Não, não está. Sabe por quê? Existe uma grande hipocrisia nos formadores de opinião. 99% dos formadores de opinião sabem disso, mas eles sabem que isso não é popular. Esse é o detalhe. Se você pega, por exemplo, os grandes veículos de mídia, todos eles sabem disso, mas eles sabem que isso não é popular, porque falar que as drogas vão ser legalizadas pode ser interpretado como sendo um incentivo ao consumo de drogas. Então, eles não têm coragem de falar sobre isso. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esses veículos de mídia, que teriam poder de conversar com a população, eles sabem muito bem como que acontecem as coisas e como que os políticos ganham dinheiro com essas drogas. E como eles estão, obviamente, do lado de alguns políticos, dependendo de alguns políticos. E olha, a gente sabe muito bem que os casos relacionados a tráfico internacional de drogas que foram pegos no Brasil estão ligados aos políticos que estão ligados à grande mídia. A gente tem vários casos que falam que o PCC é ligado ao PSDB. São coisas que nunca serão investigadas. A gente sabe que nunca a morte de policiais vai acabar. E sempre vão existir pessoas como Gabriel Monteiro que sabem que estão mentindo, que sabem que estão fazendo um desserviço, mas são egoístas o suficiente para colocarem a polícia vulnerável, mantendo uma guerra da polícia contra o traficante, sendo que, olha, é muito simples acabar com essa guerra. Acaba com o traficante. Você não vai conseguir matar o traficante, porque para matar o traficante, você precisa matar todos os consumidores de droga. Se você entrar numa favela hoje e matar todos os traficantes, os deputados e senadores que controlam o tráfico de drogas vão pegar pessoas comuns e vão transformar essas pessoas em traficantes, porque existe o consumidor. Você nunca vai acabar com o tráfico de drogas. Primeiro, se você não tiver coragem de acabar com o tráfico dos políticos. E isso a gente percebe que é bem difícil, porque nós tivemos o caso do avião presidencial com tráfico de drogas, ou seja, aponta aí para a ideia de que a atual política participa do tráfico de drogas. Então você não vai conseguir acabar com o tráfico de drogas, porque quem manda no tráfico de drogas são grandes políticos. Mas você pode acabar, obviamente, com o tráfico de drogas através da liberação das vendas. É simples assim. É só questão de inteligência. Bom, se você teve paciência para assistir até aqui esse vídeo de 24 minutos, eu te peço que, por favor, se inscreva no canal, marque para receber notificações e hoje, mais tarde, às 10h30 da noite, eu volto com o Léo Estopa ao vivo.
Muito obrigado e até mais.